Boa noite a todos os nossos ouvintes. Espero que, como habitualmente, nos estejam a sintonizar nas melhores condições. Este, já reparou, é o programa Ser Igreja, um programa da Rádio Sim, que está ao serviço da Diocese de Braga e também de Viana do Castelo. Como habitualmente refiro, a primeira parte pode ser depois vista no canal do YouTube da Diocese ou também na página da Diocese em www.diocese-braga.pt. Também temos pedido que nos faça chegar as suas notícias, aquilo que acha relevante na sua comunidade, na sua paróquia, no meio onde vive. As atividades que de facto merecem ser divulgadas, não por vaidade, mas para exemplo, para que o seu exemplo positivo possa ser replicado. Então pode fazer-nos chegar a sua notícia através dos mails que eu vou referir: fernando.fernandes@rr.pt, ou se quiser para o meu mail pessoal, c.a.aguiar.gomes@gmail.com. E pronto, dadas estas informações que são a rotina do início do nosso programa, vamos ao importante. E o importante é conversar com o nosso convidado. Domingo é o Dia Mundial das Comunicações Sociais, é um acontecimento relevante da vida da Igreja. O Papa todos os anos manda publicar uma mensagem relativa à efeméride, às comunicações sociais, numa perspectiva da Igreja. Penso que chegou a hora de nós ouvirmos o Diário do Minho, que é o único diário católico do país. É um diário que já tem uma longa tradição de serviço. O nosso convidado é o Dr. Álvaro Magalhães, ilustre jornalista desta praça, que eu me sinto pessimamente de o estar a entrevistar, porque deveria ser o contrário, ele é que sabe fazer entrevistas e não eu. Bem, posto isto, ele vai-me relevar este pecadilho. Vamos ao que interessa. Saúde, boa noite. Boa noite. Boa noite, muito gosto. É a primeira vez que fazemos isto no programa, sabe? Os cumprimentários é simpático. Boa noite, é com muito gosto que o temos aqui para conversar um bocadinho sobre o Diário de Minho. Comunicações sociais, a gente está a pensar na rádio, nos jornais, nas revistas e agora nas novas formas da rede, não é? Do Facebook, do Twitter e de outras formas que estão a emergir todos os dias. O que é o Diário do Minho? Acho que é a pergunta base. O Diário do Minho é um jornal regional de inspiração católica, é o jornal da Diocese, é um órgão de comunicação social que é e afirma-se católico, mas está no mundo. E é um dos braços, digamos, da Igreja nesse mesmo mundo, um meio de chegar à sociedade, ao homem contemporâneo. Disse-me que era a primeira vez que fazia um cumprimentar. É a primeira vez e já vai no programa 258. Portanto, eu fiquei admirado positivamente. Mas não foi por acaso que o fiz. Imagino. Foi precisamente a primeira introdução a esta nossa conversa e que vai nos levar, com certeza, a uma reflexão sobre o Dia das Comunicações Sociais e a própria mensagem do Papa. Acho que começou muito bem. Aliás, como diriam os franceses, isso é uma delicadeza, uma politesse que nós não estamos muito habituados em Portugal a cumprimentar. Nós cumprimentamos-nos muito, mas nestas coisas assim nem sempre acontece e fica bem. E faz a marca, faz a distinção, que é o contacto, por exemplo, já que falou nas comunicações, nas comunicações sociais, se perdem este contacto com a pessoa concreta, perdem a sua essência, é verdade. Já estamos a chegar precisamente à mensagem do Papa, que precisamente tem como título Comunicação ao serviço de uma autêntica cultura do encontro. Exatamente, que os órgãos de comunicação social, e falo não só nos de inspiração cristã, todos, falo de uma forma genérica, todos deveriam levar a este encontro, porque o que é, no fundo, a comunicação? A comunicação é algo que é universal, mas e é entrar em comunhão, não é? Mas a comunicação pressupõe essa
comunhão pressupõe o emissor, o receptor, o canal, que não haja ruídos nesse canal que interfiram nessa comunicação, nessa mensagem, e que pressupõe também um retorno, nem que seja a posteriori e por outro meio. É neste diálogo que se cria a relação. E quando o órgão de comunicação social apenas se torna um emissor, sem estar atento ao feedback, à resposta do seu público, ao eco, não é? Começa a falar sozinho e começa a falar para si próprio. E é isso uma das críticas que faço à comunicação social em geral, e também a alguma comunicação social de inspiração cristã que perde um pouco uma reflexão que deve fazer sobre si própria e saber até que ponto, o que alcance é que está a ter e que outras linguagens terá de assumir para realmente se tornar próxima. Eu acho que chegou a um ponto que eu acho muito importante, até porque tem a ver com a última exortação apostólica do Papa Francisco, o Evangelii Gaudium, em que ele diz, de uma forma muito insistente, uma igreja em saída. Como um jornalista que trabalha num prestigiado órgão de comunicação social e ainda por cima que é católico, acha que o Diário do Minho está a responder a esta perspectiva de encontro com a comunidade, nesta perspectiva de estar em saída, porque referiu, e eu acho que é muito importante, se nós não saímos, cristalizamos, não é? Fechamos-nos, e isso é a negação da própria comunicação. Eu aí, digamos, não posso afirmar com todas as certezas, porque não sendo eu o diretor nem administrador do jornal, não tenho, digamos, todos os dados, digamos, lidos por mim. O que eu posso dizer é que o Diário de Minho tenta a aproximação, tenta ser o jornal que dá voz aos que não têm voz e também àqueles que têm voz. Não é dar a voz aos que não têm voz e cortando a voz às outras. É um jornal que procura estar ao serviço de todo o homem e do homem todo, ou seja, procuramos olhar para as pessoas de uma forma integral, não olhar de uma forma ou é católico ou não é católico, porque o nosso público, sendo maioritariamente procurado, o Diário de Minho é procurado por quem tem fé, no entanto é lido e é tido como referência por gente que não tem fé e que se afirma publicamente na praça como ateu. Isso não haja dúvida. Mas o Diário de Minho afirma-se não só na sua informação religiosa, mas afirma-se tendo, digamos, como meta e como, digamos, linha, tentar uma independência a nível político, a nível económico, a nível mesmo associativo, sendo que, como qualquer homem, digamos, e sendo uma obra de homens, peca. Há falhas que nós próprios reconhecemos, há outras falhas que não reconhecendo a priori nos são apontadas e que nós, fazendo a nossa reflexão, assumimos como falhas e tentamos sempre corrigir. É sempre uma caminhada inacabada. Quer dizer que há uma consciência de que há um caminho sempre a percorrer, nunca acabado de percorrer. Nunca acabado, um caminho a percorrer. Há um caminho que procura o outro na diversidade. Não foi que eu entendi que disse, portanto, sem exclusão, não deixando, contudo, de ter uma matriz que orienta, Nós temos valores e os princípios da doutrina social da Igreja, da própria doutrina da Igreja, essa nunca poderá estar dissociada do nosso tratamento jornalístico. Esses são os nossos valores basilares. Mas a partir daí há uma liberdade, eu suponho que, e olhando para alguns dos meus colegas de outros órgãos de comunicação social e na partilha que vamos tendo, não estou triste, digamos, pela minha prisão, esta prisão entre comas, digamos, a um jornal que seja católico. Muitas pessoas
poderão pensar, está coagido a fazer determinadas notícias, a não falar mal da Igreja. Não, neste momento posso dizer que me sinto mais livre a fazer determinadas notícias e a abordar determinados assuntos que alguns dos meus colegas que não trabalham em órgãos de comunicação social. Aliás, isso nota-se no Diário de Minho, que há uma abrangência de pontos de vista, com limites, evidentemente, que os limites do Estatuto Editorial impõem. Claro. E parece-me que é claro. Eu gostava de voltar à mensagem do Papa, mas abriu-me agora uma janela que eu não queria deixar perder, que é o seguinte: se tivesse que recomendar a alguém o Diário de Minho, que argumento usava? Isto é, você não lê, mas vai passar a ler por isto, assim. Este é importante. Eu vou lhe dizer porque é que lhe faço esta pergunta. Porque eu aqui há uns anos ouvi alguém com uma certa responsabilidade dizer que devia comprar o Diário de Minho, assim quase como uma forma de caridade. Eu disse, bem, vem, comprem lá o jornal. E isso revoltou-me muito. Porque entendo que não deve ser comprado por caridade, mas porque há razões sérias. Aponte-me uma. Se o Carlos Santiago se sentiu revoltado, muito mais me sentiria eu como profissional do Diário do Minho que sou. O Diário do Minho é recomendável na sua leitura. É assim, eu também não recomendo só o Diário do Minho. Quando me perguntam, mas que jornais devo ler? Se tiver a oportunidade, leiam-os todos. É impossível. É impossível. Mas porquê o Diário do Minho e qual é a mais-valia? O Diário do Minho, sendo um jornal de inspiração cristã, um jornal católico, é um jornal com identidade. É para o leitor que o compra, que o adquire ou que o lê na internet, que também é possível fazer a assinatura através da internet e lê-lo todos os dias em qualquer parte do mundo. É menos fazer palavras cruzadas, sabe? Pode-se imprimir, digamos, essa parte das palavras cruzadas e fazê-las. Mas, sendo possível ler o Diário do Minho em qualquer parte do mundo, o Diário do Minho tem uma identidade própria que não esconde, que é pública, e as pessoas, digamos, não são enganadas nem levam à partida gato por lebre. À partida, portanto, quem compra sabe as linhas exatamente o que estão escritas. Depois, é um jornal generalista. É um jornal que não está dedicado nem só ao desporto, nem só à religião, é um jornal que abrange todas as temáticas noticiosas. Mesmo as internacionais, damos sim. Sendo um jornal regional, tem sempre uma abrangência maior do que um jornal local. É também um jornal diário, ou seja, não se está à espera de uma semana para se ler o que vai acontecendo ou o comentário àquilo que foi acontecendo na semana anterior e na sociedade em que nos inserimos. Isto para as pessoas que vivem no Minho. Para quem vive fora do Minho, mas que tem umas grandes ligações com o Minho, ou porque é a terra natal, ou porque é a terra da sua família, é a linha da memória. É a linha da memória, é uma forma de manter esta ligação, este cordão umbilical que é fundamental para quem está longe e que muitos nos prestigia em saber que temos gente de muito longe e que continua com apreço a ler o Diário. Isso é interessante, até porque uma das últimas cartas de João Paulo II, a Eclésia na Europa, refere esse drama do mundo contemporâneo que é a perda da memória. Bem, e o Diário de Minho ajuda a manter a memória viva e é importante os fundamentos, os valores, até pelo naipe de colaboradores que tem, há ali uma memória, os cadernos, os suplementos da cultura, e tantos outros que são extremamente interessantes. E ainda complementando esta resposta de porquê o Diário de Minho, vou-me basear um pouco também, regressar um pouco à mensagem do Papa Francisco para este Dia Mundial das Comunicações Sociais, em que ele fala na questão da neutralidade e sustenta que quem comunica só se pode constituir como um ponto de referência, colocando-se a si mesmo em jogo. Ou seja, o próprio Diário de Minho, ao estar a afirmar-se nesta referência, digamos, é neutro no tratamento noticioso, mas sabe que vai a jogo neste jogo da comunicação, mas sabe afirmar-se na sua identidade e não a renega.
Acho que isso é importante. Agora, voltando à mensagem do Papa, se quisesse destacar, é jornalista e sabe fazer isso como ninguém, se dissesse assim, transforma a mensagem do Papa em 3 linhas, 4 linhas, assim, sintético, uma síntese. O que é difícil, evidentemente, mas o Papa, e este Papa, o Papa Francisco, já João Paulo II tinha uma grande capacidade de comunicação. O nosso Bento XVI, ainda presente entre nós como Papa Emérito, também tinha a sua facilidade de comunicação, se calhar não com a palavra solta ou a palavra fácil. Era uma palavra mais refletida. Era mais refletido. Ele próprio, digamos, como alemão, toda a gente reconhece que não é fácil uma palavra, digamos, mais latina, mais como nós, mais quente, sai mais fluida. Ele é mais ponderado, mas não deixava de ter a sua, digamos, era incisivo também naquilo que dizia. Agora temos à frente desta barca do senhor um latino-americano, o Papa Francisco, que surpreende o mundo que não está habituado à informalidade, e há uma igreja que se quer, como o Papa Francisco diz, que se quer mais próxima, mais afável, mais misericordiosa. E é esta palavra misericórdia que muitos não entendem como se calhar uma caridadezinha, com um menosprezo por um grau inferior, assim. Mas que não quer ser realmente a misericórdia, quer dizer que quer estar próxima do coração, quer dizer, tão próxima quanto mais dentro possível. E é esta Igreja da Misericórdia que o Papa Francisco vem mais do que falando, anunciando com a própria atitude, com a sua própria atitude. Tem sido incompreendido, mesmo dentro da Igreja. Há quem o critique na forma como o faz, porque diz, já ouvi comentários um pouco desagradáveis de pessoas que não deviam que se calhar, quer dizer, toda a gente tem a liberdade de opinião. Mas há pessoas e pessoas, não é? Mas há pessoas e pessoas, e há pessoas que no contexto em que o fazem deveriam assumir, deveriam contextualizar às vezes as palavras e às vezes não fazem. E o Carlos Aguiar, como homem também da comunicação, sabe que uma palavra maldita ou descontextualizada é o fim, não é? E quando uma palavra é dita, é como uma flecha que não retorna. Não tem regresso. Mas eu tinha-lhe pedido uma coisa, que era a síntese em 2 linhas. A grande mensagem que subjaz. A grande mensagem, diz o Papa, que é: não podemos viver sozinhos, fechados em nós mesmos. Precisamos de amar e ser amados. Precisamos de ternura. E esta ternura consegue-se numa relação que se faz com comunicação, que não é possível sem comunicação. Muito obrigado. Eu penso que ficaram aqui várias coisas por aprofundar ou divulgar. Eu gostaria de lançar o repto ao Diário de Minho para proximamente voltarmos a encontrar-nos aqui para conversarmos mais, até porque são especialistas na comunicação e é importante ajudar muitas vezes a descodificar as mensagens que passam em muitos meios de comunicação social e aprender a ler um jornal. Como é que nós lemos a notícia, qual é a diferença, o título, qual é a mensagem do título, depois do livro e por aí fora. Acho que é importante um dia conversarmos sobre isto. Muito gosto e espero que o Diário de Minho continue a ser aquele farol nas trevas que nos vão cercando todos os dias, uma luz de esperança nas áreas que cobre, que só é toda a sociedade, como disse. Vamos todos mudar as lâmpadas desta sociedade. Muito obrigado. Então agora despedimos-nos. Muito obrigado.